Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está aí na sua telinha. E o mural de notícias, né? Semana de 1 a 7 de maio, estamos iniciando aí o mês de maio, o mês das noivas, né? De 2018. E o mural de notícias, Estados Unidos impõe cota ao aço e siderúrgicas aqui do Brasil aceitam. Chefe da diplomacia da China se reúne com Kim Jong-un em Pyongyang. Irã nega programa nuclear secreto após denúncia de Israel e a agência da ONU diz que avalia informações. Supremo julga restrição ao fórum privilegiado e saiba o que pode acontecer com investigados. E prédio que desabou não tinha condições mínimas de segurança contra incêndio, aponta relatório da Prefeitura de São Paulo. E uma vez lido o mural de notícias, a gente vai para aquela aula de destaque. E, conforme o prometido, está aí a aula de destaque, onde Estados Unidos impõe cota ao aço aqui do Brasil, né? E, claro, as siderúrgicas daqui aceitaram. E tem outro remédio, candidato. O Brasil tem condições de chegar lá e dizer assim para os americanos: ó, eu não aceito, tá? Não aceito, vou bater o pé, vamos brigar lá na Organização Mundial do Comércio? Vamos brigar lá? Não, né? O Brasil não vai fazer isso. Aliás, quem é que bate de frente com os Estados Unidos? Já faz tempo, não é? Bater de frente com eles não é aí uma boa ideia, porque, é claro, é o maior mercado comercial do planeta, pelo menos por enquanto, né? Vai levar aí talvez umas 2 décadas para a China tomar esse lugar dos Estados Unidos. Mas enquanto isso não acontecer, todo mundo quer comercializar com os Estados Unidos. Claro, é dólar, meu amigo, é dólar. Então, a ação do presidente Trump, ela pode ser ou não criticada? Bem, não é o nosso caso aqui, não é isso que cai na prova. O que a gente precisa lembrar é, primeiro, o Trump está cumprindo com aquilo que ele prometeu. Ele disse para o seu eleitor que ele ia colocar a América em primeiro lugar. American First. Beleza? Ele está cumprindo, então, com o prometido. Se é ou não é uma boa ideia, por exemplo, é o Canadá e o México que fazem parte, né? Isso aí é importante, viu? Você que vai fazer aí a Polícia Civil, detalhe, não esquece que os parceiros no NAFTA, que é o bloco ali da América do Norte, formado por Canadá, Estados Unidos e México. Então, os dois parceiros, México e Estados Unidos, vão ter que ter um tratamento diferenciado. Por quê? Principalmente o Canadá, que é o principal exportador em termos de siderurgia para os Estados Unidos. Então, o Trudeau, né, que é o primeiro-ministro canadense, já agendou, ó, vamos, Trump, então, somos ou não somos parceiros? Tem que ter aí um tratamento diferenciado? Claro que tem, trata-se de um bloco econômico. Agora, o caso do Brasil, e isso também é importante, o Brasil tem reclamado porque ele exporta o aço semi-acabado para os Estados Unidos. Agora, um detalhe tem que ser aí também lembrado a atenção. E aí, vamos lá. O Brasil é um grande exportador de minério de carvão mineral americano. Então, de repente, não é uma boa ideia, e por isso que o Trump deu até aí um prazo para o Brasil, se o Brasil resolver cortar as exportações
do carvão mineral dos Estados Unidos. Então, o tiro pode ser que não seja uma boa ideia. É o que acontece com a China. A China, né, que a gente chama isso até de trade war, uma guerra comercial, e eu até citei agora há pouco a Organização Mundial do Comércio, está fazendo o quê? Sendo que o Trump também é um crítico da OMC, tá? Que a OMC só trabalha para os outros e é contra, é como a ONU, né? O Trump sempre diz que a ONU é contra os Estados Unidos, é a opinião dele. Bom, mas vamos lá. O trade war, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, ou Estados Unidos e China, tem aí por trás também um outro probleminha muito sério, que é a área de tecnologia. A China vai querer ocupar todas as áreas que os Estados Unidos são em primeiro lugar. Na área econômica, a das relações exteriores, a tecnológica e, é claro, que futuramente a militar. Então, o Trump, e vamos lá de novo lembrar, republicanos, não é? Republicanos são mais duros de você se relacionar. Então, ele está fazendo aí o que havia prometido para o seu eleitorado. Olha, é American First. E isso tudo vai mexer, como já tem mexido, com a área comercial do planeta. E é por isso que daqui a pouco eu tenho que encerrar aqui. Eu vou passando aqui o slide para você. E lembrando que essa discussão sobre taxar o aço exportado, ela não é de agora, hein? Isso começou agora em 2017 e a China é sim acusada, né, da prática de antidumping. O que você sabe sobre o antidumping, hein, candidato? O que é o antidumping? Que é quando um país, a China pratica muito isso, exporta produtos abaixo do preço do mercado, ou seja, é subsidiado pelo governo para quebrar os concorrentes. Então, lá na época do Obama, isso já era lembrado, que os chineses praticam o antidumping. E é claro que com o Trump não vai ter assim muita conversa não, viu? O seu Xi Jinping sabe que com o Trump a pegada é diferente. Tanto é que essa história de sobretaxar o aço e o alumínio importado lá nos Estados Unidos, né, ou exportado para os Estados Unidos, pegou de surpresa até a equipe econômica dos Estados Unidos. Porque o homem lá, ele tuita e já manda, e no outro dia ele já quer, é o jeitão aí da gestão Donald Trump. Então, essa história de que, né, tá aqui o último slide agora aí para você, vai render muito a seção 232, ó, anota aí, seção 232, ato de expansão de investigação comercial nos Estados Unidos, que é aí uma espécie de lei que vem lá de 1962, é de onde o Trump puxou na manga, e o direito de dizer assim, eu, executivo, tenho sim o direito de interferir nas importações dos Estados Unidos. Então, isso tem nome, seção 232, ato de expansão da investigação comercial, viu? E é claro que essa equipe está trabalhando para dar aí uma resposta ao eleitor americano de que a atual gestão, né, o executivo atual, quer sim colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Fechou? E continuando aqui o nosso top, mundo política. Chefe da diplomacia da China
se reúne com Kim Jong-un, lá na capital, né, da Coreia do Norte, Pyongyang. Pois é claro que a China não vai querer ficar de fora dessa costurada que os dois líderes aí, né, o Moon lá na Coreia do Sul e o Kim Jong-un da Coreia do Norte estão fazendo. É como os americanos, eles também estão interessados em participar aí dessa reaproximação. Afinal de contas, trata-se das duas potências que têm os olhos voltados ali para a Ásia, a China e os Estados Unidos. E a China já sinalizou, né, ela, que é a principal parceira política, econômica, ideológica, cultural, tudo que você puder imaginar aí, a China é o principal na Coreia do Norte, é o principal parceiro. Lógico que o governo chinês está se mexendo para manter isso de mais perto. Relação, diplomacia e reunião entre líderes das duas Coreias. Sugestão de leitura: 5 momentos-chave no encontro histórico entre os líderes das Coreias. Mundo, programa nuclear. Irã nega programa nuclear secreto após denúncia de Israel e a agência da ONU diz que avalia informações. Está aí na imagem do primeiro-ministro, né, Benjamin Netanyahu, dizendo que os iranianos vão sim desenvolver armas nucleares. Claro que Israel, isso já foi comentado aqui no top, né, quando lá em 2015 a administração Obama, o tal do G5+1, fechou com o governo iraniano, e a gente vinha lembrando aqui, dois países do Oriente Médio chiaram barbaridade da assinatura desse acordo, Israel e a Arábia Saudita. Então está aí o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu mostrando suas provas. Claro que o Trump já sinalizou que vai mexer nesse acordo e o governo iraniano, que tem um apoio, grava aí, viu, candidato, tem um apoio da União Europeia, hein? Tem sim. O Macron, quando esteve lá em Washington, falou, não é legal mexer nesse acordo não, hein? A gente acha que está indo bem. Então, está aí um assunto também que vai render muito, inclusive aqui no top, então você fica espertinho. Relação, programa de armas nucleares e energia atômica, sugestão de leitura, acusação de Israel sobre violação do acordo pelo Irã, tem recepção morna. Brasil, Supremo Tribunal Federal. STF julga de restrição a fórum privilegiado e saiba o que pode acontecer com os investigados. Você já deve ter dado uma olhadinha, né, na quantidade de brasileiros que não são igual a você, candidato, igual aqui ao professor. Você tem aí um númerozinho razoável, perto de 50, quase 60 mil brasileiros têm direito ao foro privilegiado. Que coisa maravilhosa deve ser isso. Bom, sorte para eles. Então está aí o Supremo que vai, né, tem discutido isso. Esperamos que o foro privilegiado acabe, claro, né? Está aí o link para você conferir. Relação, restrição do foro privilegiado e votação no Supremo Tribunal Federal. Os 52 políticos, nessa sugestão de leitura, os 52 políticos investigados na Lava Jato que perderão foro privilegiado se não se reelegerem. Oba! Brasil, incêndio. Prédio que desabou não tinha condição mínimas de segurança contra incêndio, aponta relatório da Prefeitura. Chegou no momento certo, né? Aqui as coisas são assim. Primeiro, o ladrão arromba a porta e depois a gente coloca cadeado, corrente. Mas primeiro o ladrão tem que arrombar a porta para a gente saber se ela funciona ou não. Aqui no Brasil,
ou principalmente com a atual administração da prefeitura, a coisa funciona assim. Agora que houve essa tragédia, aliás, que a imprensa vem lembrando anunciada, então a gente fica sabendo, finalmente, que as condições não eram realmente ideais ali no prédio que pertenceu, inclusive, à Polícia Federal, já pertenceu aí a um monte de gente. E, claro, agora ele nem existe mais. Relação: edifício Wilton Paes de Almeida e incêndio no centro de São Paulo. Sugestão de leitura: de luxo modernista à ocupação precária, a história de mais de meio século do prédio que desabou em São Paulo. E vamos para a solução do desafio da semana passada. Se você não sabe qual é a questão, ela já está aí na sua tela. E esperamos aqui no NEAF, agora que conta com uma ajuda nova, muito importante, a Maíra, viu, Maíra? Legal, hein? Parabéns aí, seja bem-vindo aqui à equipe. Então, esperamos que você tenha escolhido a letra E, não é? E, isso. Por quê? Onde é que está a pegadinha aí? Dos representantes de 195 países reunidos na COP21, que eu sempre lembro você aqui, a mais importante de todas as conferências de clima que já aconteceram, a COP21, não é que todos terão que contribuir, somente os países ricos. Então, por isso, você tinha que buscar lá a alternativa incorreta, não era? Então, a alternativa incorreta é a alternativa E. Agora, você que está aí atrás de entender atualidades e vai fazer brevemente uma prova, saiba, a questão sobre clima é muito importante. E olha, muita gente acha que sabe, que entende e não entende, hein? Muito cuidado. Por isso que essa questão aí que você tem que apontar incorreta, talvez você caiu em alguma pegadinha, não viu que é a letra E. Por que você não viu? Então é importante que você depois releia, estude mais sobre clima, porque é quase como matéria obrigatória no concurso de atualidade, que cai atualidades. Então, alternativa E. E vamos ao desafio dessa semana. O cardeal Jorge Pell, 76 anos, é a autoridade mais alta da Igreja Católica a ser acusado de abuso sexual. Será julgado por pelo menos 2 acusações do crime e recebeu permissão do Papa Francisco para retornar ao seu país de origem para elaborar sua defesa. O cargo ocupado por ele e o país a que retornará são, respectivamente: A. Ele é coroinha do Vaticano e Itália. B. Contador do Vaticano e Suíça. C. Tesoureiro do Vaticano e Austrália. D. Analista do Vaticano e Islândia. Ou E. Primeiro-ministro do Vaticano e Alemanha. E assim terminamos mais um Top Atualidades, que foi de 1 a 7 de maio, né? Abrindo aí o mês de maio, esperando que você tenha gostado, que seja muito útil para os seus estudos, para a sua leitura, para a sua pesquisa. Voltando a semana que vem, você vai mantendo o seu foco aí e a gente vai trabalhando por aqui. Até lá.